Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos na nossa casa, nessa segunda-feira, com uma grande emoção no nosso coração, buscando a palavra de nosso Mestre Jesus. Iniciamos a semana, esse mês, de setembro, o mês das flores, que possamos mentalizar a figura meiga de nosso Mestre Jesus, para que possamos absorver a mensagem da noite, que ela possa vir acalentar os nossos anseios, acalmar as nossas dores, renovar as nossas esperanças, que possamos sair daqui realmente com a esperança firmada e viva em nossa mente, para que possamos caminhar em busca da nossa evolução espiritual. E os recadinhos da noite, que não poderia deixar de trazer aqui, lembrando da nossa macarronada, que vai acontecer agora, nesse mês de outubro, Quem ainda não adquiriu seus convites, estão sendo vendidos aqui com a nossa companheira Sônia, ali na parte do pão, Pessoal, a gente está pedindo que vocês possam contribuir, tanto na compra do convite, como também estar dispostos a trabalhar. A gente precisa de muita ajuda no dia, durante todo o fazer dessa macarronada, que é maravilhosa. A mensagem, o intuito dessa macarronada é em prol da nossa entidade aqui, para o custeio das despesas da nossa casa. Então, é muito importante que todos possam estar colaborando com em prol dessa nossa promoção agora nesse mês de outubro. Também temos deliciosos pães que estão ali, confeccionados com muito carinho pela nossa equipe, todas as segunda-feiras. Então, quem ainda não reservou seus pães, possam passar depois da nossa palestra, tomar a aguinha fluídica e levar um pãozinho para casa, que eu tenho certeza que será maravilhoso para o nosso café da manhã, de cada um aqui. Então, que possam estar adquirindo também as nossas delícias nessa nossa padaria maravilhosa. Então, eu vou chamar a Dejanira para que possa iniciar a nossa palestra, a nossa prece da noite, e depois vamos seguir com o nosso orador, que veio da cidade de Urânia. Mas vamos começar com a Deja, com a nossa oração. Vamos então, neste momento, fechar os nossos olhos, pensando na figura do Mestre Jesus, que nos abraça, que nos acolhe, que nos protege. E assim possamos, com a mente tranquila, os pensamentos tranquilos, dar vazão à tranquilidade que buscamos quando chegamos aqui nesta casa tão abençoada, que nos recebe com as energias do bem, todas as vezes que aqui nos fazemos presente. Vamos pedir para que a espiritualidade também tranquilize o nosso palestrante, que sabemos, conhecedor da doutrina, trará para nós as melhores notícias do Evangelho, contribuindo para a nossa evolução, para o nosso bem-estar, para a nossa alegria, pois com certeza sairemos daqui melhores do que aqui chegamos. E rogando as bênçãos do Pai, a luz do seu amor, somos gratos e faremos a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática de todo e qualquer mal. E que assim seja. Graças a Deus.
E é com muita alegria que novamente recebemos aqui em nossa casa, né, o José Carlos Garcia, da Associação Espírita Ponto de Luz de Urânia. Ele que já nos presenteou com outras palestras aqui em nossa casa, muito alegre, muito ativo. Nessas palestras realmente nos encantam, nos ensinam e nos motivam, né? Eu que já pude presenciar outras vezes aqui em nossa casa. Quero realmente agradecer por ter aceito o nosso convite mais uma vez e que a espiritualidade possa te envolver, te intuir e que possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina com você na noite de hoje. Seja muito bem-vindo e abraçado por todos nós. Boa noite a todos. Que mais uma vez, amparados pelo amor do Mestre Jesus, nós possamos ter fortalecida a nossa confiança na misericórdia e na bondade divina. É sempre um prazer retornar a essa casa, poder privar da companhia de vocês e receber essa energia gostosa, essa energia salutar, com a qual vocês nos recebem sempre. Nós aprendemos, através da espiritualidade, que todos nós seremos responsabilizados, seremos cobrados pelo mal que nós praticarmos. Isso é lei de causa e efeito, isso é lei de ação e reação. Mas a espiritualidade também nos avisa que nós seremos chamados à responsabilidade por todo o bem ao nosso alcance que nós deixarmos de praticar. Então, não é só não fazer o mal, é fazer o bem dentro de todas as possibilidades que nós tivermos. Acaso sou responsável pela vida de meu irmão? Segundo as antigas escrituras, essas palavras foram ditas por Caim a Jeová, quando questionado sobre o assassinato de Abel. Acaso sou responsável pela vida de meu irmão? Diariamente, quando nós ligamos a televisão, abrimos um jornal, acessamos redes sociais, imediatamente nós temos o nosso campo mental, visual e espiritual invadido por uma série de notícias que nos causam mal, que deixam o nosso espírito apertado, que faz que muitas vezes com que nós desconfiemos um pouco da presença divina em nossas vidas. Tal é a quantidade de informações ruins que chegam até nós todos os dias. De cada 10 notícias que nós recebemos, 11 são as piores possíveis. Roubos, assassinatos, tráfico de droga, estupros, homens bombas, ceifando vidas em nome de um fanatismo religioso, crianças pelas ruas, sem escola, sem oportunidade de trabalho, enquanto verbas desviadas da educação compram mansões à beira-mar. Pessoas morrendo nas filas dos hospitais à espera de um leito ou até de uma simples consulta, enquanto o dinheiro da saúde vai pelo ralo. Chuvas torrenciais, secas,
prolongadas, é como se a mãe natureza, sedenta de sangue e faminta de vidas, reagisse e desse uma resposta ao que nós estamos fazendo com esse planeta escola, com essa casa que o Pai tão bem preparou para a nossa evolução e para o nosso progresso. À noite, quando vamos dormir, agradecemos a Deus por não termos um filho envolvido com drogas, uma filha sequestrada, por não termos sido assaltados, e vamos dormir com aquela sensação de impotência, com aquela sensação de que mais uma vez o mal venceu e prevaleceu. E o mal não vence e nem prevalece. O mal apenas ele se destaca graças à sintonia que nós damos a ele. Porque, na verdade, o mal, ele é um empregado do bem. Ele é um funcionário do bem cujo salário que ele recebe é a dor temporária que ele causa. E nós temos esse gostar. Nós gostamos de ver o mal. Infelizmente é assim, já temos um grau de evolução que nós não praticamos mais o mal. Mas gostar de ver o mal, nós gostamos e muito. E é bem fácil a gente provar tudo isso que acontece, que essa nossa sintonia com o mal, é só nós vermos quais são os programas de televisão que mais têm audiência. À tarde, programas de morte, de assassinato, de catástrofes. Por quê? Porque quando passa uma reportagem sobre uma exposição de flor, ou sobre algo bom que aconteceu, ela é tão rápida que nós nem nos apercebemos. Mas quando é a queda de um avião, se morrer todo mundo, fala uma semana. Se salvar todos, a notícia é rápida. Avião cai e todo mundo se salva. Por quê? Porque nós damos essa sintonia ao mal. Por incrível que pareça, a gente acha que não gosta de ver o mal, mas nós gostamos muito de ver o mal. Nós temos uma atenção com as coisas erradas que é incrível, né? A gente sempre presta muita atenção naquilo que a pessoa está fazendo de errado. Nós começamos desde criança a gostar do mal. Aqui a maior parte das pessoas são de uma certa, acima de 30. Então todos nós assistimos o filme Branca de Neve e os Sete Anões. Eu acho que todo mundo assistiu. No final do filme, a pobrezinha da bruxa sobe montanha acima, perseguida por 7 anões, armado até os dentes. Quando chega no alto da montanha, ela cai no precipício, morre e o cinema vibra, vem abaixo. Por quê? Porque foi a consumação de algo ruim. E muito pelo contrário. A Branca de Neve teria que ser extremamente agradecida à bruxa, porque se não fosse pela bruxa, ela não teria conhecido o príncipe. Se não fosse pela maçã envenenada, ela não teria conhecido o príncipe. Mas quando nós falamos em sintonia com o mal, eu dou um outro exemplo para vocês. Vamos imaginar a praça da cidade, um casal já com uma certa idade, no banco de jardim, trocando carinhos. A gente dá uma olhada assim por 30 segundos, vira o rosto e ainda pensa: esses dois velhos deviam estar em casa passando pomada por reumatismo um no outro, e não com essa pouca vergonha no meio da rua.
Mas se nessa mesma praça tiver duas pessoas discutindo, a gente fica, não é 30 segundos, a gente fica 30 minutos esperando para ver quem vai dar o primeiro tapa. Porque nós gostamos daquilo que é a dissonância do bem. Infelizmente, o nosso estágio evolutivo ainda é esse. Nós estamos passando por um processo de aprimoramento, por um processo de evolução que demorará séculos, demorará talvez milênios, tudo depende do nosso aproveitamento. O mal, da maneira como nós imaginamos, ele não existe. Deus não permitiria o mal desnecessário. Jamais. Deus não permitiria o mal se esse mal não trouxesse algum tipo de transformação. Um exemplo para vocês. Em 2008, houve um dos crimes mais terríveis aqui no Brasil. Foi o assassinato daquela garotinha Isabela Nardoni pelo pai e pela madrasta. Não foi? Uma coisa terrível. Isso é uma expressão do mal. Uma expressão muito grande. Tem que botar essa mesa mais para trás, senão nós caímos. Uma expressão do mal muito grande. Mas, a senhora, por exemplo, acha que houve alguma coisa de boa no assassinato daquela menina? Não. Pois houve. Por incrível que pareça, não sou advogado de defesa dos assassinos, porque nós temos que lembrar das palavras do Cristo. É preciso que o escândalo venha, mas ai de quem, por quem o escândalo venha. Certo? Essa menina, possivelmente, ela teria que passar por essas dificuldades. Isso não justifica o assassinato. Mas, por exemplo, na época, os órgãos dessa menina foram doados. Então, eles produziram coisas boas. O mesmo policial que comandou a ocorrência foi pego num site de pedofilia. Foi preso. A partir do assassinato daquela menina, as pessoas começaram a prestar atenção se o vizinho estava agredindo o filho e chamar o conselho tutelar. Então, o mal, de forma desnecessária, não é permitido por Deus. Ele tem que ter algum aproveitamento. Tem que acontecer algo que possa ser aproveitado. Em todas as situações. É lógico, se falar isso para a mãe da menina, ela vai brigar com a gente. Mas não é. Tudo aquilo que acontece, existe a permissão divina. Porque nada aconteceria, relembrando Jesus, não cai uma folha de uma árvore se não for por Deus. Então, tudo que acontece é com a permissão do Pai. Diariamente, Deus nos convida no recesso da alma para pensarmos. E Ele faz exatamente a pergunta, que foi a resposta de Caim. E nós respondemos exatamente igual a Caim. Quando Deus nos pergunta o que nós estamos fazendo por nossos irmãos de jornada, a nossa resposta é essa. Acaso sou responsável pela vida de meu irmão? Hoje, nós não cometemos, mas são raros, acontece, são raros os fratricídios, que são assassinato de irmãos. Mas nós cometemos um crime quase tão grave quanto esse. É um crime chamado fraternicídio,
que é o assassinato da fraternidade. Então nós cometemos esse crime diariamente, quando nós nos omitimos das situações, quando nós achamos que não temos condições de fazer nada, porque a gente tem aquela velha ideia, é impossível mudar o mundo. E realmente, é impossível mudar o mundo. Ninguém consegue mudar o mundo. Mudar o mundo seria como um beija-flor carregando gotas d'água no bico para apagar um incêndio. É impossível. Só que se nós não podemos mudar o mundo, nós podemos mudar um mundo, o nosso. A partir do momento que nós mudarmos o nosso mundo íntimo, o próprio mundo vai se acertar. Eu não sei quem disse, mas aquela frase, seja você a mudança que você espera. Não adianta você ficar esperando que o outro faça aquilo que compete a você. Quando nós falamos do bem e do mal, que nós achamos que, eu uso muito essa frase, né? O mundo está perdido, tem muito mal. Então tá, eu fiquei sabendo que aqui, eu vou botar números exatos, que aqui em Fernandópolis tem 80 mil pessoas, 80 mil habitantes. Então, vocês conhecem aqui 800 pessoas que matam o pai e a mãe e vão para o boteco tomar cerveja? Não conhece? Não? Vocês não conhecem aqui 800 pessoas, eu ia falar ferver óleo, mas o óleo está caro, que ferve água e sai despejando nos cachorros de rua? Não conhece também? Vocês não conhecem aqui 800 pessoas que roubam criancinhas e tiram os órgãos para vender? Também não conhece? Sabem por que vocês não conhecem? Porque aqui não tem. Certo? Mas, como eu não gosto de Fernandópolis, eu me encarreguei de trazer para cá 800 dos piores espíritos, que é esse que eu falei. Então nós trouxemos para vocês, de presente, 800 dos piores espíritos que vocês possam imaginar. Certo? Agora, vocês conhecem 800 pessoas que doariam uma córnea em vida para um desconhecido? Não, não conhecem. Vocês conhecem 800 pessoas que dariam a sua casa para uma família? Falou, vocês estão na rua, são sem teto, vem tudo morar na minha casa? Não. Vocês conhecem 800 pessoas que comprariam um carro zero e chegaria num desconhecido e falava, fulano, você só tem uma bicicleta, toma esse carro de presente para você? Também não conhece. Mas, como nós colocamos aqui 800 dos piores espíritos, nós também trouxemos 800 dos melhores. Daqueles espíritos superiores angelicais dedicados ao próximo, dedicado ao amor, à caridade. Então nós trouxemos também esses 800 espíritos para cá. Como não tem uma lousa, fica difícil, né, para a gente fazer um gráfico. Mas vamos comparar assim uma pirâmide, certo? Na base dessa pirâmide, nós vamos colocar os 800 espíritos inferiores. No alto da pirâmide, nós vamos colocar 800 espíritos
superiores. Então vamos fazer uma conta. De 80 mil, 800 são 1% de 80 mil, não é isso? Então, 1% aqui são espíritos inferiores. O outro 1% é espíritos elevados, superiores. Sobrou quanto? 98% de nós, nem maus, afastados da espiritualidade maior, alguns passos da espiritualidade menor, mas não somos nem maus e nem bons, somos praticamente indiferentes. Somos aqueles 98% de espíritos que respondem a Deus no nosso cotidiano. Acaso somos responsáveis pela vida de meu irmão? É isso que nós fazemos. Nós ainda não acostumamos, né? Eu não sei se a frase é bem essa, eu aprendi assim, mas antigamente dizia-se que quem pariu Mateus, que balance. Não é bem essa frase, ela é outra coisa. Mas a gente aprendeu desse jeito. Só que quando quem pariu Mateus não pode balançar, não pode cuidar, a obrigação recai sobre nós. E daqui a pouquinho vocês vão entender por quê. Porque nós somos espíritos interligados. Nós somos interdependentes, ninguém consegue viver de forma independente. Nós dependemos um dos outros, não importa o quanto de dinheiro nós tenhamos, não importa quantos bens materiais. Talvez, lá no finzinho, nós precisamos de alguém que molhe um algodão e mate a nossa sede. Coloque na boca, porque estaremos impossibilitados até de tomar um gole d'água. Talvez tenhamos milhões para comprar o uísque e vinho do mais caro e não tenhamos condições de beber um gole d'água. Então é isso que nós temos que entender, dessa nossa necessidade de intercâmbio com os nossos irmãos de jornada, dessa nossa necessidade de vivermos em sociedade. Na década de 1970, um cientista americano, por nome Edward Norton Jones, ele trabalhava com previsões atmosféricas. E ele disse que era praticamente impossível conseguir fazer uma previsão atmosférica exata, porque o simples bater de asa de uma borboleta na América do Sul poderia causar um furacão nos Estados Unidos. Não sei de onde ele tirou essa ideia, né? Mas talvez porque quando as borboletas monarcas se deslocam por acasalamento, elas são milhões e milhões e milhões. Então o bater de asas delas provoca uma ventania. Isso ele deu o nome a um filme, a um livro que a maior parte de vocês conhece. Efeito Borboleta. Não sei aqui quem teve a oportunidade de ler o livro ou de assistir o filme. Mas esse filme foi um filme muito famoso, muito assistido. O livro, um best-seller. Então, como eu disse, o efeito borboleta. Olha bem, um simples bater de asa causando um furacão. Nós podemos aplicar esse efeito borboleta de duas maneiras. Imaginem uma criança pobre, filha de pai
desconhecido, mãe alcoólatra e viciada em droga. Essa criança cresce sem escola, sem religião, sem saúde. Cresce sem nada. Quando ela faz 8 anos, mais ou menos, ela é cooptada pelo tráfico e vira aviãozinho, entregando droga. Até os 8, 10 anos. Quando ela faz 11 anos, ela já está um pouco maiorzinha, mas ela vai para os sinais vender bala. Eu ainda sou do tempo do Drops. Ela vai vender aquelas balinhas quando nós vamos em Rio Preto, aquele monte de gente vendendo nos semáforos. E nós paramos no semáforo e de repente, aquele monstro de 1 metro de altura e quase 20 quilos de peso se aproxima de nós para vender uma bala e nós fechamos o vidro rapidamente, com medo. E à tarde, quando ele retorna para aquilo que ele chama de casa, algumas tábuas, um papelão debaixo de um viaduto, onde outros irmãos menores o esperam, ele traz os bolsos vazios de grana e o coração vazio de esperança, vazio de fé, vazio da confiança em Deus e no ser humano. Aos 12, ele aprende a atirar. Aos 14, ele já mata o primeiro. Quando ele faz 18 anos, ele mata o chefe da rua e passa a tomar conta do tráfico na região e tira a nossa paz. Começa a vender droga para os nossos filhos, a vender droga para os nossos irmãos, para os nossos netos, para os nossos vizinhos. E pensar que tudo isso começou lá atrás, no choro de uma criança desamparada. Ah, mas se nós soubéssemos que isso ia acontecer, a gente que é espírita tinha corrido lá para aquele bairro pobre, fazer sopa, levar cesta básica, levar evangelização, íamos pressionar todo mundo, a cidade inteira, pressionar o poder público para construir um posto de saúde, para construir uma escola, mas nós não fizemos isso. Então, a borboleta da indiferença, ao bater as asas do não tô nem aí, gerou um furacão na nossa vida. E tudo isso começou lá atrás. Só que nós podemos aplicar também esse efeito borboleta de uma maneira diferente. Uma criança se afogava na piscina de uma mansão. O filho do caseiro não sabia nadar, mas ele salta na piscina e, com o risco da própria vida, ele salva o filho do patrão. Vem o milionário correndo, agradecido, reconhecido por aquele ato heróico que salvou a vida do seu filho, e diz então ao caseiro: o que este menino precisa, eu vou dar para ele. O caseiro disse: não, meu filho não precisa de nada. Ele fez a obrigação dele como cristão, de salvar o seu filho.
Não, mas essa criança deve ter algum desejo, deve ter algo que ela queira fazer. Aí o caseiro diz: bom, o sonho do meu filho é fazer medicina. Então, o ricaço diz: vou movimentar todos os recursos financeiros para que esse garoto estude. E assim, passaram-se alguns anos, essa criança se formou e se tornou um grande cientista. Alexander Fleming, o inventor da penicilina, o antibiótico que salvou e salva milhões de vidas no mundo inteiro. Na época da Segunda Guerra Mundial, houve a coalizão francesa, europeia, Estados Unidos contra a Alemanha, e o grande líder dessa coalizão caiu adoentado com pneumonia. Esteve à beira da morte e ele foi salvo pela penicilina aplicada por Alexander Fleming. E esse homem dizia, sorridente, bem bonachão, que eram poucas as pessoas que poderiam dizer que foram salvas 2 vezes pela mesma pessoa. O nome desse homem, Winston Churchill, o grande primeiro-ministro inglês, que não era nada mais, nada menos que aquele menino que se afogava na piscina e foi salvo pelo Alexander Fleming. Ou seja, a borboleta da gratidão, ao bater as asas do reconhecimento, criou não uma tempestade, mas uma brisa suave que veio salvar milhões de vidas. Então, tudo isso nós temos que pensar, meus irmãos. Tudo isso são possibilidades que nos ocorrem, que muitas vezes aquilo que para nós passa com indiferença são ajudas. Existem tantas coisas na nossa vida, tantos problemas que nós achamos que são insolúveis e que as soluções acontecem quando menos esperamos. Porque, na verdade, todos os problemas têm solução. Todos. Pode não ser a solução que nós queremos, mas solução todos os problemas têm. Então nós temos que pensar assim: mas eu quando eu ganhar na loteria, eu vou fazer isso. Olha, se eu ganhar sozinho, tem que ser sozinho, não aceito repartir com 2. Se eu ganhar na loteria sozinho, eu vou montar uma creche para crianças. Eu vou cuidar das crianças abandonadas. Como eu posso dizer isso se hoje eu não tenho coragem de auxiliar uma criança só, com essa desculpa que eu preciso ganhar tal coisa? André Luiz fala que o mundo superior não precisa da nossa ajuda. O nosso lugar de servir, de amparar, de ajudar, é aqui mesmo, nas oportunidades que nos aparecem. E todos os dias elas aparecem. Dentro de uma casa espírita, nós temos assim uma gama de coisas que nos permitem trabalhar no bem, só que muitas vezes nós achamos que encher copinho d'água é para subalterno. Eu pensava assim: Nossa Senhora,
Eu encher copinho d'água, eu quero ser orador espírita. E vou dizer uma coisa para vocês, copinho d'água eu enchia bem, orador não deu certo. Mas enchi muito copinho d'água, muito cheinho. Então, nós queremos o muito, sendo que, em grandes partes, em grandes vezes, o mínimo nos basta. O mínimo nos basta. Eu lembro de uma história daqui, de Fernandópolis, não vou dizer o nome da pessoa, que ela foi a São Paulo fazer compras. E naquele tempo não havia nem Pix e nem cartão. Então, possivelmente, quem ia fazer compra levava dinheiro. E essa pessoa contando que ela viu uma menina na rua pegar um pedaço de pão do lixo, cheio de bolor, e bater o pão no poste, para tirar o bolor e comer aquele pão seco. E sabe o que ela disse? Cortou meu coração. E você fez o quê? Não é nada. Olha, você cortou o coração, mas não comprou um pão, não comprou uma bolacha? Que caridade é essa? Aquela caridade que tira selfie, fica na frente de uma cesta básica tirando selfie. Só fazemos aquilo que nos dê status social. A fé sem obras é uma fé inútil. Ela não serve para nada. Você pode ir rezar. Vai adiantar o quê? Você corre o risco de estar numa casa espírita, em outro lugar, rezando, e aparecer surgir uma voz e falar para você, vai para tua casa, arrumar a cozinha, lavar a louça, ajudar teu pai, ajudar tua mãe, vai carpir o quintal, aguar uma planta, porque a tua reza é inútil, se ela não for seguida de atitudes. A fé sem obras, ela é inútil. Ou você faz, por que que tem tantas e tantas pessoas que não têm religião e são extremamente caridosas? Eu conheço uma pessoa que nem acredita em Deus, mas é de uma caridade extrema. Nós não precisamos ser católicos, nós não precisamos ser espíritas, nós não precisamos ser evangélicos. Aliás, nós não precisamos nem acreditar em Deus, porque isso para Deus é indiferente. Agora nós temos obrigação de sermos inteligentes, de aprendermos a detectarmos, se não for por amor ao próximo, por amor a nós mesmos, os pontos que futuramente possam nos ferir. Porque não pensem que um bandido nasce feito, que um traficante nasce pronto. Não. Muitas vezes ele é fruto das necessidades, ele traz de encarnações passadas as suas tendências, que eram para ser combatidas. E quem vai combater essas tendências? Somos nós, através do cuidado. Porque começamos dentro de casa, com os nossos filhos, com isso. Agora, se a gente passar a vida indiferente, eu não preciso disso, essa turma para lá e eu para cá, nós vamos pagar o preço. E, infelizmente, não é um preço agradável. Vocês podem ter certeza que todos nós, então, despertemos a consciência das nossas necessidades como irmãos, de aprendermos a olhar para aqueles que Deus, nessa encarnação, houve por bem colocar como companheiro de jornadas, mesmo que sejam companheiros acidentais, porque todos os dias a vida nos convida a fazer alguma coisa de bom. É isso
que é importante a gente refletir. Se o bem é superior ao mal, nós temos que procurar, então, dar destaque ao bem. Deixar de lado essa sintonia que não nos faz bem, essas notícias ruins que nos causam mal. Então, para quê? Vamos olhar uma exposição de flor, vamos olhar coisas que nos elevam, que aliviam o nosso espírito, que reforçam a nossa confiança, que o mundo, ele está cada vez melhor. Não adianta a gente pode teimar, falar, os fatos eles provam que o mundo é cada vez melhor. Só que para que ele se torne melhor ainda, é preciso que cada um de nós se dedique a fazer a sua parte. Muita paz e muita luz a todos nós. Então, vou convidar os nossos companheiros, os passistas da casa, para que tomem os seus lugares para iniciarmos o passe, enquanto o Zé Carlos fará a prece final. Vamos todos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, pedir o amparo da espiritualidade amiga para nossos familiares, para nossos amigos, pedir, Senhor, que não falte o pão na casa de nenhum de seus filhos, pedir por aqueles irmãos que se encontram acamados, por aqueles irmãos que se encontram prisioneiros nos presídios da vida, por aqueles irmãos que se encontram aprisionados pelo orgulho, aprisionados pela ignorância. Nós te pedimos, Senhor, que olhe por todos nós com o seu olhar amoroso, por aqueles irmãos que sofreram com aquele terremoto terrível que tirou tantas vidas. Por tudo, Senhor, nós só temos a agradecer pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade da família, pela saúde que temos, pelo pão que nos alimenta, pelo leito que nos acolhe, pela fé que nos sustenta. Por tudo, Pai, por esse amor imenso que lhe dedicamos, é que pedimos a vós e ao nosso Mestre Jesus que permaneça conosco agora e sempre, e que assim seja. Então, nós vamos agradecer ao Zé Carlos pela palestra maravilhosa da noite, trazendo esse lembrete para nós, né? Que nós temos condições, possibilidades de fazer realmente o bem. Muito obrigada, Zé Carlos, pela presença. E nós vocês receberam a mensagem, né? E nessa mensagem tem um número. Como nós estamos fazendo todas as segundas-feiras, estamos sorteando dois itens aí da nossa padaria. Então, o Zé Carlos vai falar 2 números, e aquele que tiver a mensagem vem aqui pegar. Tem alguém que não ganhou, não recebeu a mensagem? Todos estão? Ótimo. 12.
Ela já estava até de pé esperando. Espírita tem dessas coisas, é. Já pode levar a mensagem também. Tá? $15. Hoje ele está só com os números baixos. 15? Ah, não vale. Olha aí. Vale sim. Veio lá de Urânia para levar um dos nossos pães. É a 15? É? Então, é seu. E vamos lembrar que hoje nós temos lá no jardim, lá na sala, os remédios fitoterápicos, né? O Luiz está lá fazendo então a distribuição dos medicamentos. Quem quiser passar por ele está lá à disposição, é só pegar a fichinha e aguardar que vai chamando, é muito rápido. Tem remedinho para tudo, gente, é realmente muito maravilhoso. Ele estará conosco todas as segundas-feiras à noite e cada 2 semanas aos domingos pela manhã, das 8 até 11 horas, 10h30, ele está aos domingos. Nesse próximo domingo é o dia que ele estará aqui conosco. Então, que Jesus abençoe a cada um, dê uma semana de muita paz e de muita luz para todos nós.